Fala, meu povo bonito aqui do Instagram. Boa noite para você. Estamos iniciando aí mais uma live terapia, né? Você que foi entrando já vai me falando se o som está bom, se a imagem está boa, que é pra gente fazer uma boa live aqui. Hoje eu vou falar de psicólogo, psicologia e terapia, né? Mostrando para algumas pessoas que muita gente, talvez você, né? Muita gente... Boa noite, Zé, tudo bem? Muita gente não procura uma ajuda psicológica porque não tem a visão adequada do que é um psicólogo, do que é o processo de psicoterapia, tá? Então você que foi entrando... Engasguei, gente, tá bebendo água, engasguei com água. Você que foi entrando, clica no aviãozinho aí e convida os seus amigos, seus seguidores do Instagram pra gente fazer um bom momento aqui, tá? Vai chamando a galera aí pra gente participar junto. Fui beber água, engasguei, meu povo. É mole? Terrível, né? Engasgar com água, com saliva, ninguém merece, tá? Mas vamos lá. Vamos tocando no nosso barco. Ok? Vamos lá, quem mais entrou? Ô Aparecida, que prazer ter você por aqui. Josinélia, boa noite. Cristina Abreu, como vai você? Juliana Gomes, de Goianá, tudo bem, Juliana? Ô Vinícius, como é que você tá, meu filho? Tá na paz? Nem parece que a gente se falou agora há pouco, né? Então, como eu estava dizendo, vou fazer a live hoje, eu vou falar de psicólogo, psicologia e terapia, né? Qual o sentido? Falar para você que não conhece, né? De você que não tem o conhecimento ainda da psicologia, de como funciona o processo de terapia, falar para você como é que funciona. Talvez sirva para você ou talvez você vai ajudar alguém, entende? Que está precisando de uma ajuda. Porque muitas vezes a gente fala com um cara assim, ó, você precisa de um tratamento? A gente fala como se fosse quase um castigo pro cara, né? Ao invés da gente ajudar, parece que a gente tá dando uma pena para ele, né? Tá dando uma punição para ele, não é verdade? Então, é bom a gente conhecer o que é um psicólogo, o que um psicólogo faz, as verdades aí, né? Sobre um psicólogo, sobre um processo de terapia, pra gente poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Então, gente, clica no aviãozinho, envia para alguém que você acha que precisa de ajuda psicológica, né, para entender um pouquinho esse processo e você já começar ajudando essa pessoa. De novo, insisto, me fala aí como que tá a imagem, como que tá o som, para que a gente possa fazer um momento bom, né? Porque se estiver agarrando alguma coisa assim, eu troco de lugar aqui dentro dessa sala para ir ficando melhor, tá certo? Daniel, seja bem-vindo. Olha só, então qual que é o objetivo aqui? O objetivo é esclarecer, desmistificar, tirar algumas dúvidas suas e de muitas outras pessoas, de centenas, de milhares de pessoas, sobre a psicologia, sobre o trabalho do psicólogo, como se dá a atuação dele. Então, na verdade, eu tenho uma série de perguntas aqui, uma série de dúvidas que as pessoas têm em relacionado a este profissional tão importante na sociedade. Uma professora minha dizia, né? Aonde tem gente, pode ter psicólogo. E mais do que nunca, meu povo, aonde tem gente hoje nem pode, precisa ter um psicólogo. As pessoas estão muito infantilizadas ainda, né? Talvez você mesmo, né? Isso não é uma crítica, uma observação, para que você perceba isso e também melhore e busque as suas saídas. Mas nós somos muito infantis ainda no que concerne ao mundo emocional, ao mundo psíquico, tá? Ao nosso mundo mental. Então, meu objetivo aqui é tirar você do zero, é tirar você do nada, para que você tenha um conhecimento, no mínimo, para que você consiga se ajudar e ajudar as pessoas que você ama. Então, clica no aviãozinho, convida alguém para chegar para cá, para a gente começar aqui. Os comentários estão abertos para você perguntar também, fazer comentários. Eu tenho uma pergunta interessantíssima que uma seguidora me fez e eu acho que vale muito a pena a gente partilhar aqui, tá? Pessoas que já estão em terapia e às vezes têm dúvidas sobre o processo, se é isso mesmo, se deve mudar de psicólogo ou não. Então eu estou aqui para tirar essas dúvidas, tá? Vem comigo que vamos junto. Então, primeiro eu quero dizer para você que está aqui comigo, fielmente neste horário, sobre o psicólogo. Primeiro, falando mais tecnicamente, quem é o psicólogo, né? A figura, a pessoa, o profissional psicólogo. O psicólogo é aquele cara ou aquela mulher que fez uma faculdade aí de 5 anos,
tá? Estudou 5 anos para se graduar, se graduou em psicólogo e nunca mais parou de estudar, tá? Porque o ser humano é muito complexo, o ser humano não é exato, eu e você somos extremamente complexos. Então, um psicólogo é aquele que estuda. O psicólogo é alguém que tem autoridade no tema da mente humana, da psique humana, das emoções, do comportamento humano. Eu, por exemplo, né, eu iniciei minha faculdade em 2008, em 2014 eu terminei. Graças a Deus, índice acadêmico maravilhoso, 92 de 100, 91,32 se eu não me engano. Então, excelente aluno eu fui. E continuo me dedicando aos estudos e à prática da psicologia, atendendo muitas pessoas. Já atendi muitas pessoas, já pude ajudar muitas pessoas, graças a Deus. Então o psicólogo é esse cara que se especializou no comportamento humano. É este cara, o psicólogo é este cara que estudou a mente humana, que estuda a mente humana. Ele é um estudioso do comportamento humano, das relações humanas, com o intuito de ajudar aqueles que passam pelo seu caminho, aqueles que lhe procuram, tá? É uma outra coisa que nós vamos falar aqui. Não é só psicoterapia que o psicólogo faz, ele faz uma série de outras coisas, ele pode fazer, ele é apto, capacitado para fazer uma série de outras coisas, tá? Boa noite, Rosa, Wanderson, cheguei, né? A galera de tabuleiro chegando por aí, sejam bem-vindos. Então, a primeira coisa é essa, mas uma outra coisa também, né? Por exemplo, tem gente que acha que o psicólogo é uma espécie de Deus, né? Uma espécie de alguém que prevê o futuro, uma espécie de alguém que lê pensamentos. Isso é mentira e é verdade. Como assim é mentira e verdade? Veja bem, o psicólogo é um cara que estudou o comportamento humano, que estuda o comportamento humano, que estuda a mente humana, certinho? Ok? Beleza. Logo, ele é treinado, ele pratica isso a perceber algumas falas, alguns jeitos, trejeitos, né? Então, o psicólogo realmente, ele não lê, né? Vamos dizer assim, ele não lê o pensamento no sentido de adivinhar aquilo que é bíblico, né? Que está até na Bíblia, né? Que Jesus falou, que os evangelistas falam que Jesus conhece o homem por dentro, né? Não é isso, né? A gente não olha, o psicólogo não olha para a pessoa e fala assim, nossa, ali dentro tem isso, ele está pensando isso agora. Não, nós também não ficamos analisando as pessoas 24 horas por dia, tá? Não é todo lugar que a gente está analisando as pessoas, não. Tem gente, vou contar uma história para você rápida. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo psicologia e eu entrei num ônibus, né? Um ônibus numa empresa aqui em Coronel. Entrei num ônibus em Coronel para ir para Juiz de Fora. E eu fui de Coronel a Juiz de Fora cerca de 45 minutos conversando com uma menina de uma outra cidade, tá? Então uma menina de uma outra cidade, eu fui conversando com essa menina. E conversando tranquilamente, ela muito solta, a gente batendo um papo legal e tal. Quando estávamos chegando na praça da estação, ela perguntou para mim assim, o que você faz? Eu falei, eu estou me graduando em psicologia. A menina levou um susto, parou, olhou para o outro lado e falou assim, por isso que eu tive a impressão que você estava me analisando. Eu não estava analisando ela, né? Então você vê como que as pessoas estão impregnadas, né? Desta ideia, desta crença de que o psicólogo analisa a gente o tempo todo. A gente não fica fazendo isso, ninguém é psicólogo o tempo todo. Tem gente que acha que o psicólogo, por exemplo, dentro de casa, né? Eu tenho 4 filhos, né? E as pessoas admiram muito a educação dos nossos filhos aqui, graças a Deus. Mas também você é psicólogo, né? Ajuda? Lógico que ajuda. Eu tenho um conhecimento, eu tenho uma prática no assunto, eu sou um estudioso do tema, né? Lógico que ajuda. Mas dentro de casa eu sou pai, entende? Dentro de casa eu sou pai, eu não sou psicólogo, eu sou esposo, eu não sou psicólogo. Entende? São papéis diferentes. Então é um mito de que nós ficamos analisando os outros 24 horas e que a gente lê pensamento. O que é verdade aí? A verdade é que uma vez que nós somos treinados e nós lemos, estudamos, eu, por exemplo, leio isso praticamente 24 horas por dia, eu pratico isso, 24 horas é uma força de expressão, né, gente? Senão me contradigo aqui. Mas o meu trabalho diário, cotidiano, é observar as pessoas, é estudar o comportamento das pessoas. É óbvio que a gente já fica esperto, assim, a gente já percebe algumas coisas. Aliás, a gente percebe muitas coisas.
a gente fala da escuta psicológica, né? Então, é muito comum nós estarmos num ambiente, numa instituição, e, por exemplo, eu perceber coisas que ninguém mais percebeu. Natural. É natural eu perceber algo numa fala, né, que outras pessoas não percebem, outras pessoas que não são do campo da psicologia não percebem, tá? Meu povo, me dá um retorno aí. A conexão tá boa? Porque eu tô com a impressão que tá dando um delay, mas você vai me falando, tá? Então, isto é a verdade. A gente, sim, escuta uma série de coisas, percebe uma série de coisas em ambientes comuns que outras pessoas não percebem. Então isso é verdade, mas a gente não fica analisando todo mundo. Essa semana uma colega de trabalho falou assim: eu tenho certeza, né, que você está aqui conversando comigo, mas você já sabe tudo que eu preciso. Eu falei assim: não sei, não tenho vara, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho essa capacidade não, tá? Então até aqui estamos esclarecidos. O psicólogo então é uma autoridade, ou seja, ele tem um conhecimento no tema do comportamento humano, da mente humana, das relações humanas, das emoções humanas. Tá? Vai me dando joinha aí se tá boa a live, se você tá entendendo direitinho, se tá sendo esclarecedor. Me dá um joinha aí, tá? Obrigado, Ju. Então, o psicólogo é essa autoridade no tema. Ele sou uma autoridade no tema, sim, de relacionamentos humanos, de mente humana, enfim, de comportamento humano. Sim, eu sou. Isso não é nenhuma arrogância da minha parte, isso é uma constatação. Sim, eu sou, né? Agora, é bom lembrar que o psicólogo ele é humano. Então, uma dúvida que as pessoas têm. Uma pergunta. Vou até arriscar aqui. Uma pergunta. Eu já respondi uma pergunta, né? Psicólogo não lê pensamento, tá, gente? Mas a gente percebe algumas coisas que outras pessoas não percebem, ok? O psicólogo tem ansiedade? O que você acha? Escreve aí agora. Você acha que psicólogo tem ansiedade? Você acha que um psicólogo pode se deprimir? Ele pode ter psicólogo que tenha depressão, que tenha toque ou outra coisa desse tipo? Você acha que psicólogo entristece? Escreve aí pra mim. Eu acho. Eu acho que sim. Sim, eu tenho certeza. Eu quero que você participe, gente, tá? Essa participação é importante. Por que eu tô fazendo uma introdução? Porque eu vou chegar aí aonde você quer, nas suas dúvidas específicas, tá? Já respondi uma dúvida, vou responder outra. Um psicólogo pode ter ansiedade. Muito bem, Rosa. Obrigado por dar esse retorno. Um psicólogo pode sim se entristecer, ele pode se deprimir, tá? Lógico que pode. Por quê? Porque ele é um psicólogo, mas não é um robô. Ele é um psicólogo e não um robô, fica melhor assim. O psicólogo é gente, né? Ele é humano. Então, eu gosto de dizer isso, né? A Rosa dizendo ali, foi um que estava pior do que eu. Aí não dá, Rosa, aí não tem jeito, tá? Ele não pode estar ruim assim não, tá? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar isso aqui, tá? Nós vamos falar disso. Que bom que vocês estão participando, gente. É muito bacana. Olha só. Olha aí que legal. A Aparecida é psicóloga, gente. Maravilhosa psicóloga, tá? Pode dar sua contribuição aí, Aparecida, tá? Então veja bem, é lógico que sim, né? O psicólogo é humano. O psicólogo, assim como você, ele tem história. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Um psicólogo, muitas vezes, ele teve uma história muito difícil, muito complicada, muitos traumas e por aí afora, tá? Então, o psicólogo, ele está, assim como alguém deu um exemplo esses dias, né? Pô, um médico gripa, não gripa? Um médico tem câncer, não tem? Sim, tem. Você acha que não? Tem sim. Assim, a mesma coisa, o psicólogo também padece dos males da mente. Ele pode padecer dos males da mente, tá? Este é um ponto, tá? Agora, o que a Rosa falou ali? Que ela foi num psicólogo que estava pior do que ela e botou ela para baixo. Então, desde a faculdade, aí eu vou responder uma outra pergunta que já me fizeram. Psicólogo trata com psicólogo, Rodrigo? Sim. Trata, respondi isso nos meus stories. Deixa eu riscar a pergunta aqui, gente. Rapidinho, tá? Deixa eu riscar aqui. Primeira pergunta. Psicólogo trata com psicólogo? Sim, trata com psicólogo, óbvio, né? Desde a faculdade, desde quando nós entramos na faculdade, os nossos professores, orientadores, eles orientam os alunos já a procurar o seu processo de terapia, o seu processo de análise. Por quê? Se não acontece isso aí que a Rosa falou. Se eu estou numa condição pior do que o meu paciente, eu não tenho condição de ajudá-lo. Eu preciso estar melhor, vamos dizer assim, que ele, né? Ou eu, pelo menos, preciso estar resolvido em aspectos importantes da minha vida para que eu possa ajudar o meu paciente a resolver esses aspectos importantes da vida dele, tá? Então, desde
lá desde a graduação, da nossa formação, nós somos orientados, instigados, estimulados a procurar o nosso psicólogo para que nós possamos entrar num processo de autoconhecimento, para a gente começar a desatar os nós da nossa psique, da nossa mente, para que nós possamos estar em condições de ajudar as pessoas que nos procuram, ajudar os nossos pacientes, tá? O Vinícius tá brincando aqui, gente, ele tá falando de mim, lógico, né? Ele diz assim, ó, sim, eu conheço um muito ansioso. Ele tá falando de mim. Eu tenho uma característica que é crônica, né, da ansiedade, vem de uma família muito ansiosa, principalmente do lado do meu pai, mas esta ansiedade minha foi trabalhada, né? Essa ansiedade minha, ela foi trabalhada com muitos anos de psicoterapia, de psicologia. Isso não invalida o psicólogo, tá? Quando eu trago este tema, né, de que o psicólogo, ele é humano, ele não é para invalidar o psicólogo, né? Não, não é. É, na verdade, para dizer que o psicólogo, por exemplo, eu te compreendo não só pela teoria que eu aprendi e pela minha prática enquanto profissional, mas porque na minha carne, vamos dizer assim, acontece muitas coisas. Eu estou, nesta pandemia, por exemplo, eu estou vivendo a mesma pandemia que vocês. Entende? Nós estamos na vida, gente. E o humano, ele é suscetível, está suscetível a tudo, tá? Então, essa ansiedade que o Vinícius fala, né? Que eu já falei aqui várias vezes, né? É uma ansiedade que hoje eu aprendi, hoje há muito tempo, né? Já aprendi a falar para ela assim, ó, aqui quem manda sou eu, tá? A mesma coisa com uma timidez, eu sou de uma, o meu natural é ser tímido, mas como que um tímido faz uma live, que faz uma palestra para não sei quantas pessoas, só nesses últimos 2-3 meses eu fiz 4 palestras, estou indo para a 5ª em setembro, eu tenho mais uma palestra para a escola, 5 palestras, fora as minhas lives, 2 por semana que eu estou fazendo aqui, mais exposição, mais vídeos e mais coisas, pregações de grupo de oração que eu faço para várias pessoas. Como assim você é tímido? Eu aprendi, eu compreendi a minha timidez e disse para ela, olha, fica aí no seu lugar, quem manda na minha vida sou eu. É isso que você precisa fazer. E a psicoterapia, que é que você faz com o psicólogo, te ajuda nisso, a você identificar os seus pontos fracos aí, identificar os seus nós, né? Aquilo que te atrapalha a viver melhor e fazer com que você seja dono da sua vida, tá? Então por isso que o Vinícius brincou ali, né? Conheço um muito ansioso. A Camila está dizendo assim, ó, acredito que o psicólogo tem uma carga muito grande devido aos atendimentos. Ó, isso é outra dúvida, né? Que alguém me perguntou aqui nos stories. Falou assim, não, eu estou perguntando se o psicólogo trata com psicólogo porque houve tanto problema, como é que faz, né? Ajuda nisso também. Por quê? Muitas vezes o paciente pode dizer algo que vai tocar na gente. E toca a gente, né? A gente se envolve com o paciente. Não é um envolvimento, como é que eu vou te dizer? Se a gente não se envolve saudavelmente com o paciente, qualquer relação humana, a gente não consegue ajudar essa pessoa, né? Nós não vamos chegar no consultório, a Aparecida sabe bem do que eu estou dizendo, até melhor do que eu, talvez, né? Chegar lá no consultório, o paciente chegou e a gente fala assim, boa tarde, tudo bem, senhora? Tudo bem, senhor? Pode entrar, senta aqui, agora nós vamos fazer assim. Não, é uma relação humana, é fluido a coisa. Então, a gente precisa ter um envolvimento para ter a empatia com o paciente, né? Nos colocar no lugar do outro. A gente eu gosto de dizer, gente, o psicólogo ele se esvazia dele, né? Eu me esvazio de mim para me ocupar do meu paciente. Ali na terapia, não é sobre o psicólogo, é sobre o paciente, é sobre você. E isto é maravilhoso, né? A Aparecida dizendo, a ansiedade é um sentimento que faz parte do ser humano. Exatamente, assim como a tristeza, o medo e por aí afora. Que a gente tem que manter esse trem regulado, né, Aparecida? Manter esse negócio regulado, porque se sair da temperatura adequada, o bicho pega, né? Então, gente, tá entendido isso daí? Um psicólogo, sim, se ele já passou da parte de tratamento, né, ele pode continuar a sua terapia ou a sua análise. Isso é muito saudável para ele e principalmente para o paciente dele, tá certo? Isso é muito importante a gente falar. Um outro mito, tá? Você pode ir perguntando aí. Um outro mito que as pessoas dizem. Eu não vou no psicólogo porque psicólogo é só para louco. Você já ouviu alguém falar isso? Escreve para mim aí se você já ouviu falar aí que psicólogo é só para louco. Escreve aí, você já ouviu?
eu já ouvi muito e até hoje eu costumo ouvir, tá? Psicólogo é só pra louco? O que você acha? Fala pra mim, psicólogo é só pra louco? O louco, né, tecnicamente falando, é aquele que tem uma psicose, tá? É aquele que rompeu com a realidade, tá certo? Falando em curtas palavras. Bom, psicólogo é pra louco? É também. Mas é só pra louco? Não, né? Já diz um velho ditado, né, que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, de louco, todo mundo tem um pouco, eu gosto de brincar. Quem que é normal hoje, gente? Quem é normal hoje, né? Quem é normal hoje? Quem está no estado de normalidade? O Dr. Augusto Cury fala que ficou normal a gente ser ansioso, nervoso, depressivo, e o anormal ficou a gente ser calmo, tranquilo, ter paz interior, tranquilidade, né? Então, assim, a gente, só voltando aqui, né? Psicólogo é para quem? É para aqueles que precisam de psicólogo. Quando a gente fala de terapia, geralmente, e já vou responder uma outra pergunta. Será que você precisa de psicoterapia? Rodrigo, como saber que eu preciso de psicoterapia, né? Rodrigo, quem que precisa de psicoterapia? Já vou respondendo outra pergunta, outra curiosidade que você tem. Precisa de psicoterapia aquele que está se sentindo desconfortável, incomodado a ponto da sua vida, das suas atividades diárias ficarem prejudicadas, tá? Como a Aparecida falou, a ansiedade é um sentimento comum do ser humano, normal do ser humano, né? Se ela estiver atrapalhando você nas suas relações, no seu trabalho, no seu dia a dia, na vida com você mesmo, com seus familiares, você precisa de terapia, tá? Se você tem até crises, né, no sentido de se sentir ofegante, suar, tontura e por aí afora, você precisa de um psicólogo, gente. A mesma coisa a depressão. A tristeza é um sentimento natural do ser humano, mas se ela prevalece por um tempo, por um determinado tempo, e se ela vai ficando intensa e ela está te atrapalhando no seu dia a dia, você precisa de psicoterapia, tem que procurar um psicólogo, não deixa para depois, você tem que ir agora, entende? Senão o bicho pega, tá? Então, psicólogo não é para louco, gente. É para louco também, não é só para louco. É para mim, é para você, é para quem precisa. Uma outra pergunta, né? Psicólogo só faz terapia? Não, psicólogo faz trabalho com orientação, trabalho com orientação vocacional, com testes, tá? O psicólogo tem uma série de modalidades. O psicólogo pode estar inserido na escola, ele está inserido no NASF, está inserido na assistência social. O psicólogo está inserido aí, ele está na sociedade, fazendo outros trabalhos, fazendo trabalho de motivação, trabalhando com palestra, trabalhando com potencial humano, potencializando o ser humano. É muito bonito, é maravilhoso, tá? Então o psicólogo ele tem uma área muito ampla, tá dentro do hospital, tá certo? Na saúde como um todo, nas instituições, né? Numa empresa. Então o trabalho do psicólogo é amplo, como eu disse para vocês lá no início, tá bom? O psicólogo ele dá supervisão para outros psicólogos, mentorias e por aí afora, ok? Vamos ver, a Cássia está dizendo assim, o psicólogo pode tratar um parente próximo ou amigo? Dá certo? Ô Cássia, deixa eu ver aqui, né, se eu entendi a sua pergunta. Se for um parente dele, veja bem, eu não conheço, não sei se a Aparecida aí que tem mais tempo de caminhada que eu conhece, não existe uma proibição, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? Mas o que a nossa prática e também a nossa teoria nos mostra é que atender parente nosso não, né? Por exemplo, eu atender um parente meu, de forma alguma, não dá. Inclusive porque o problema do meu parente pode ser eu, entende? Tá? Um amigo, é a mesma coisa. Na minha cidade, em Coronel Pacheco, eu fiz a experiência. Para quem conhece, Coronel Pacheco é bem pequenininho, né? Coronel Pacheco tem aí 2.000 habitantes, a gente fala que todo mundo conhece todo mundo. E eu tenho vários papéis em Coronel Pacheco. Hoje eu estou como vereador em Coronel Pacheco, mas eu tenho um papel na igreja, né, também. Teve um tempo que eu resolvi experimentar e atuar como psicólogo do CRAS aqui na minha cidade. Eu não gostei. Não gostei por quê? Ao passo que de manhã eu estava atendendo um paciente, à noite eu ia ao mercado e ele estava lá. Eu ia à igreja e ele estava lá. A gente se encontrava nas esquinas. É constrangedor. Além de já ter uma contaminação. O Rodrigo, eu não vou falar minhas coisas para o Rodrigo, né? Ou de mim. Puxa vida, como é que vai ser eu atendendo, meu parente atendendo? Não rola, né? Às vezes não rola nem um colega de trabalho. Não dá. Tá? Se for para fazer psicoterapia, né?
Eu já tive, por exemplo, colegas de trabalho, né? Colegas mesmo de trabalho, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e outros mais, que trabalhavam no mesmo espaço que eu e que, diante de uma determinada situação difícil de conflito, me procuraram, pediram ajuda. Eu falei, olha, né, nós somos muito próximos, fica difícil e tal. Ah, mas Rodrigo, é você que tem, né, e tal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um acolhimento seu, né? Eu vou fazer um acolhimento. Então a gente faz o acolhimento, faz a escuta da pessoa, dá um suporte para ela naquele momento mais difícil de angústia, para que ela vá dando os seus jeitos aí, né? Ah lá, a Aparecida dizendo, não deve atender parente e amigos devido ao envolvimento familiar. Não tem jeito, né, Aparecida? Nossa, mãe. Não tem jeito, tá, gente? Isso aí não tem jeito, não. Se o seu parente for um psicólogo muito bom, infelizmente você vai ter que procurar outro. Mas se ele é muito bom, ele conhece outros psicólogos muito bons, pede uma indicação para ele que vai dar certo, tá? Então, será que você precisa de psicoterapia? Você está se sentindo prejudicado, né? No seu dia a dia, tem algo que está te incomodando demais, entrou outra psicóloga aí, Amanda, fez psicologia, sou psicologia comigo, seja bem-vinda, Amanda. Os psicólogos estão aparecendo aí, deem a contribuição de vocês, tá? Então, é nesse sentido, tá, gente? Então, será que você precisa? Será que eu preciso? Olha para sua vida, se você não estiver dando conta de algumas coisas, se estiver muito confuso, está muito comum atualmente, sobretudo nessa pandemia, as pessoas estarem muito confusas. Eu indico você a procurar um psicólogo. Mesmo que você não entre propriamente num processo de psicoterapia, mas para você buscar compreender o que está acontecendo com você. Uma aluna aí de psicologia também, a Juliana. Seja bem-vinda, Juliana. Tá? Então eu oriento você a procurar sim um psicólogo. Me fizeram uma pergunta que eu gostei demais. Eu achei muito interessante. Você tem alguma dúvida aí sobre psicólogo? Fala para mim. Coloca aí, tá? Me fizeram essa pergunta aqui que eu gostei demais dela, tá, gente? Ela falou assim, a pessoa falou assim, me colocou na caixinha do meu Instagram. Se eu não me sentir à vontade para falar de alguma coisa, devo mudar de psicólogo? O que você acha? Quero jogar para você aí. O que você acha? Você tá lá na terapia e você não sente a vontade para falar de algumas coisas. Você muda de psicólogo ou não? O que você acha? O que você acha? Eu vou orientar você o seguinte. Primeiro que não é fácil falar da gente. Certo? Primeiro que não é fácil falar da gente. Para ninguém. Algumas pessoas sim encontram uma facilidade nisto. Mas grande parte das pessoas não tem essa facilidade. Então é difícil falar da gente. E é difícil, você vai concordar comigo, é difícil falar de algumas coisas, né? Algumas coisas que às vezes estão só com a gente. A gente tem vergonha, né? A gente tem medo de dizer algumas coisas, principalmente quando a gente não conhece a pessoa. Principalmente quando a gente nunca viu aquela pessoa, não sabe de onde ela é, que muitas vezes você chega para um psicólogo, você só ouviu falar quando você procurou alguém, né? Você não ouviu falar mais nada, então você ainda não tem um envolvimento com aquele profissional ali, tá certo? Então, primeiro, veja bem, este incômodo é seu. Tá? A primeira coisa, o incômodo é seu. O processo de psicoterapia, ele traz conforto, ele traz consolo, ele traz uma sensação de acolhimento, de estar sendo compreendido, porque você está sendo compreendido, é bom falar isso. O processo de psicoterapia é um processo para você se expressar livremente. É um processo em que o psicólogo ele vai te acolher do jeito que você está, sem te julgar. Olha que lindo! Gente, é maravilhoso. Para mim não tem outro melhor lugar de estar do que numa psicoterapia com um psicólogo experiente e que está ali para te ajudar inteiramente para isso, tá? Então, este incômodo de falar é seu. Ele está com você, independente de quem seja o psicólogo, tá? O que eu aconselho e eu falo com os meus pacientes para prevenir, né, algumas coisas? O que eu aconselho você? Fale deste incômodo para o seu psicólogo. Olha, psicólogo, fulano de tal, fulana de tal, eu estou com dificuldade de falar de algumas coisas, muita dificuldade. Fala disso. Fala, olha, eu estou com dificuldade de falar sobre alguns aspectos da minha vida. Eu já tive aí, a Amanda com certeza, a Juliana vai ter, a Aparecida nem se fala, né?
vários pacientes com muita dificuldade de falar deles, muita dificuldade, não aprendeu a falar dele, não tem uma dificuldade de se abrir. É natural, é natural. Então, a princípio, o que orienta você que não está se sentindo à vontade de falar dessas suas questões, que você tenha paciência com você mesmo, que você tenha paciência com o seu processo, tá? Para que com o tempo você possa ir sendo ajudado, você vá se permitindo ser ajudada pelo psicólogo que está ali para te ajudar, tá? Uma outra coisa interessante, muitas vezes a gente quer mudar de psicólogo por resistências. Então, por exemplo, eu, paciente, encontro dificuldade de falar de algumas questões, aí o que eu faço? Mudo de psicólogo. E muda de outro psicólogo. E é muito comum encontrar pessoas que mudou de psicólogo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Será que o problema está no psicólogo, né? Nos psicólogos? Não, talvez está faltando essa pessoa ter um pouquinho mais de paciência com ela mesma, permanecer ali, superar as dificuldades iniciais da psicoterapia e avançar, tá? Você tem alguma pergunta? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta que me fizeram sem eu responder. Tá? Um pouco assim de como funciona na psicoterapia. Você procura o psicólogo, você vai ligar para ele, provavelmente, né? Ou alguém vai ligar para o psicólogo em seu nome, também acontece de alguém mediar, né? E vocês vão marcar uma sessão. É sessão que fala. Uma sessão aí dura em média 45 minutos, algumas 1 hora, né? Depende do psicólogo, da estrutura dele. Vocês vão marcar uma sessão. Marcando uma sessão, o psicólogo vai te escutar, né? E tem uma outra crítica assim, eu fui no psicólogo, ele não fala nada, ele só escuta, né? Uma coisa que eu vou te dizer, para o psicólogo te ajudar, ele precisa te escutar, você precisa falar, nem que seja um pouquinho, né? Mas também já se passou aquela época do psicólogo ficar calado o tempo todo e nunca falar nada e só o paciente ter que produzir alguma coisa, né? Isso já passou essa época também, né? Hoje o ser humano muda e logo nós, em alguns aspectos, precisamos acompanhar a evolução do ser humano. Psicologia é isso. Se eu não evoluir enquanto psicólogo, acompanhando o movimento humano, o movimento atual de mudança, de modificação, eu vou ficar descartado, nem é do mercado, eu vou ficar descartado da psicologia, entende? Então, algumas pessoas reclamam muito, o psicólogo não fala, né? Só ouve. Gente, você precisa falar alguma coisa para que o psicólogo consiga te ajudar melhor, tá? Como eu disse, não vai ficar ali, não precisa dele ficar ali só calado, só escutando, né? Não, tá? Mas, então você vai chegar lá, vai marcar uma sessão, o psicólogo vai te perguntar, te acolher e tal. E nessa primeira sessão, que vocês combinaram o horário, geralmente a gente tenta marcar, eu particularmente prefiro muito, foi assim que eu aprendi, eu gosto de manter isso, um horário fixo, um dia fixo, um horário fixo, né? Geralmente é uma vez por semana sessões, tá? Tem um acolhimento ali, um entendimento do que você, paciente, precisa, tá? As primeiras sessões são mais são mais nesse sentido mesmo, de identificando qual é a sua situação, o que você está precisando de fato. E a partir aí, né, não sei, 3, 4, 5 sessões, vocês já partirem para um plano terapêutico, né, que é montado entre você e o psicólogo, aí depende da abordagem também do psicólogo para esse plano terapêutico, é montado você, paciente, e o psicólogo, para que vocês ali, os dois se comprometam com a sua melhora. É importante o comprometimento do profissional, sim, mas o comprometimento seu com o seu tratamento, né? E aí, a partir daí, as coisas vão caminhando. Gente, eu falo o seguinte, eu falo inclusive para alguns pacientes meus, traga as suas dificuldades. Em que sentido, né? Estou com dificuldade de falar disso. Por exemplo, um paciente, é comum, né? Um paciente fala, eu acho que eu não vou ser ajudado, isso não vai me ajudar em nada. Na primeira e na segunda sessão. Mas como assim, né? Deixa eu te ajudar, vamos entender o que você está querendo com isso. Você acha que... eu falando para ele, né? Você não vai te ajudar em nada, mas você veio para terapia. Como assim, então? Fala para mim melhor, para eu entender melhor isso aí, né? E aí o paciente o psicólogo precisa também, tá, gente? Olha,
O psicólogo precisa ajudar o paciente. Quem é psicólogo aí sabe disso, quem vai se formar em psicologia e está aprendendo. O psicólogo tem que ajudar o paciente dele a produzir, ajudar o paciente dele a se abrir nas sessões, né? Eu vejo muita gente assim, às vezes o psicólogo com uma postura, não, eu sou doutor, você fala e eu escuto. Não, isso está errado, eu não concordo com essa postura. O psicólogo precisa ajudar o paciente dele. Então, a psicoterapia, o psicólogo é como, simbolicamente falando, né? O psicólogo pega na mão do paciente dele, né? Não estou falando fisicamente não, tá, gente? Mas o psicólogo caminha junto com o paciente dele, ajudando. Boa noite, Márcia, tudo bem? Isso, Aparecida, muito bem, muito obrigado. Né? A Aparecida está dizendo sobre a questão do diálogo terapêutico, depende da abordagem de cada profissional. Que raio de abordagem é essa, Rodrigo? Esse raio dessa abordagem eu te explico. Porque tem psicólogos que trabalham, a gente fala abordagem, né, ou linha teórica, que é assim, tem psicólogos que têm uma forma de ver o ser humano. Por exemplo, a Aparecida ela é da Gestalt terapia, ela é Gestalt terapeuta, então ela tem uma visão de ser humano. O psicólogo que trabalha com a abordagem da psicanálise, ele tem uma outra visão do ser humano, então ele vai trabalhar diferente. O psicólogo que trabalha com a TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, ele tem uma outra visão, vai trabalhar de outro jeito. E tem várias, inúmeras outras abordagens da psicologia. Então quer dizer, outra dúvida, que todo psicólogo tem que ter uma abordagem, senão ele não presta? Nananina, não. Nananina, não. O psicólogo tem que ser psicólogo. Ele tem que ter capacidade de escuta, ele tem que ter conhecimento e ele tem que estar bem resolvido e querer ajudar o paciente dele, tá? Então eu não sou de abordagem nenhuma, Rodrigo. Eu posso não ser de abordagem nenhuma? Pode. Pode. Em alguns casos até deve, para ser bem sincero, tá? Então, é disso, né, a abordagem que o Aparecida está falando. Cada psicólogo tem a sua abordagem. Rodrigo, você tem uma abordagem definida? Geralmente, outros psicólogos, que são os psicólogos que se preocupam muito com isso, né? É como se, às vezes, a gente não tivesse abordagem definida, a gente não é psicólogo. Mas não é isso, tá, gente? Então, a gente... Obrigado, Juliano, eu ia falar disso agora. Qual é a abordagem do Rodrigo? Olha, eu ouvi um psicólogo uma vez num congresso, um dos renomados psicólogos, dizer assim: o psicólogo não monta igreja, o psicólogo estraçalha o que vier pela frente. Tá? Então, qual que é a abordagem do Rodrigo? É esta. Rodrigo, então você mistura tudo? Faz uma salada? Não, eu sou psicólogo, eu não faço uma misturada das coisas, de jeito nenhum. Tenho pavor disso, né? Eu sou um psicólogo, eu falo assim, né? Trabalho com cheiro da Gestalt terapia, muito influenciado positivamente aí pela Aparecida. A abordagem ajuda na condução teórica e prática no momento da terapia. É verdade, a Aparecida tem toda a razão, ajuda mesmo, né? Ter uma linha de trabalho, uma base pelo menos, ajuda muito, né? De como você vai conduzir determinados casos. Isso é pura verdade, te dá um trilho ali, um roteiro, vamos dizer assim, não de ser engessado, né? Mas te dá uma base para você caminhar, o profissional caminhar com segurança. O Rodrigo, eu não tenho uma abordagem definida, eu trabalho com cheiro de Gestalt, né? Trago um pouco assim da cognitiva comportamental, agora bem mais do que tempo atrás, mas eu não faço uma misturada. Eu estou ali para o meu paciente com o conhecimento que eu tenho, né, naquele momento ali da terapia, no momento que eu estou diante de uma pessoa, gente, não é só na terapia não, mas no momento que eu estou diante de uma pessoa, eu busco suspender o que eu tenho, né, e me abrir ao que o outro está trazendo, o que ele está demandando, o que ele está precisando, o que a outra pessoa está pedindo de mim. E a partir daí eu ajo com aquilo que eu tenho. Então vamos dizer assim, eu tenho um arcabouço, né, de ferramentas, e entrego para a pessoa aquilo que ela pede. Como assim ela pede? Ela fala o que ela precisa, no sentido, Rodrigo, eu quero isso? Não. Durante o processo de psicoterapia, ou fora do processo de psicoterapia, quando eu estou com alguém, a gente percebe o que a pessoa está necessitando, muitas vezes a gente pede uma confirmação dela, é isso, fulano, é isso mesmo, Rodrigo. Então eu entrego para ela aquilo que ela necessita. Tá, gente? Então, a minha abordagem, né, apesar de eu trabalhar com cheiro de Gestalt, trazer algumas coisas de outra teoria, a minha abordagem é essa. Eu estou aberto a conhecer e a aplicar aquilo que serve para a pessoa que me procura. Te respondi, Juliana? Espero ter respondido as outras pessoas também. Alguém tem mais alguma dúvida, meu querido, minha querida? Alguém tem mais uma pergunta?
Então foram 8 dúvidas, pelo menos, no mínimo 8 dúvidas que eu respondi aqui, umas 10 perguntas, curiosidades. Me fala aí como é que foi a live, se foi boa, dá um joinha. Se você gostou, fez sentido para você. Se contribuiu com alguma coisa, deixa aí o seu joinha. Dá um retorno, por gentileza. Enquanto você me dá um retorno, eu quero te convocar para acordar toda segunda-feira às 6 horas da manhã. Para você estar comigo às 6 horas da manhã na live que eu faço toda segunda-feira, chamada Palavras de Poder. Esta live que eu criei para toda segunda às 6 da manhã é para te dar um gás, para te injetar um ânimo, uma coragem para você iniciar a sua semana e conduzir os seus 7 dias pela frente até a segunda. Nesta live eu tenho usado um versículo bíblico, pretendo usar um texto, usar um acontecimento da vida, e passo prática. São 12 minutos a live, tá bom? A live são 12 minutos só, apenas 12 minutos. Então começa às 6 horas e acaba às 6h12. Essa última eu acho que eu fiz 14, mas 6h12, então é para entrar rápido, para a gente acabar rápido, dar o recado para você ir para o seu trabalho, voltar a dormir, sei lá mais o que, e firmar aí durante a semana, tá bom? Então, veja bem, então vem comigo toda segunda-feira às 6 horas da manhã para a live terapia. Palavras de Poder, transforme as suas segundas-feiras, tá bom? Obrigado, Márcio, foi ótimo, com todos que você faz, parabéns, Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, Juliana. Obrigado a vocês que perguntaram, obrigado, Aparecida, pela sua riquíssima contribuição. Tá rindo, né, Juliana? Dificuldade de levantar de madrugada, né? É só um dia, só na segunda-feira, tá? Quem sabe você não acostuma depois. Tá bom, gente? Então, vem comigo, faltou alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria mais de saber? É isso mesmo? Eu acho que é isso, mas nós vamos trabalhando esses temas pela frente. Me surgiram temas, né? Obrigado, minha querida Amanda. Pena que cheguei no final, adorei. Obrigado, Rodrigo. Amanda, como é que você tá? Você tá na psicologia? Manda uma mensagem no direct, quem sabe a gente não agenda uma live aí. Aí, ó, vamos fazer uma live tripla. Eu, você e a Aparecida, que está aí nessa live de hoje também. A gente vê um tema aqui, 3 psicólogos, olha que legal. Que seja de interesse dos seguidores meus e de vocês, e a gente faz essa live. Qualquer coisa me manda uma mensagem no direct, tá bom? Fique com Deus, gente. Um abraço. Até mais.